Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rui Lima, de Matemática, do canal Ajuda Enem, e vou falar para vocês em porcentagem. Importantíssimo esse conteúdo, até no dia a dia. Não é verdade? Precisamos saber quanto aumentou percentualmente, quanto diminuiu. Então, acompanhe aqui. O que é porcentagem? O próprio nome diz porcento. É uma divisão por 100. X% nada mais é do que x por 100, x centésimos. Se liga que existem 3 formas de se trabalhar com porcentagem. Por exemplo, a forma percentual. Como é que nós lemos? 25%. Ou a fração centesimal, a fração de denominador 100, 25 por 100. Ou então a forma decimal, que é 100% é 1. Na verdade, quando expressamos 100 por 100, esse quociente vai dar 1. Então, isso é 0,25, que também é 25%. Então, 25%, 25%, 25%. Por exemplo, 300% é 3 na forma decimal. Se nós tivermos, por exemplo, aqui, 37%, e eu vou expressar na forma decimal, como é que seria? 0,37, que são 37 centésimos. É só dividir por 100, ou seja, é só pegar aquele número que está na forma decimal e colocar 2 casas, diminuir 2 casas decimais. 12,5%. Então eu vou diminuir 2 casas decimais de 12,5. Então nós vamos ter 0,125. Aqui é a forma percentual. Aqui é a forma decimal. Observa esses exemplozinhos de aplicações de porcentagem. Por exemplo, cuidado que muita gente erra isso. A raiz quadrada de 25%. Se liga que a raiz quadrada de 25 é 5, mas a raiz quadrada de 25% não é 5%. Por quê, Rui? Se nós chegarmos aqui e escrevermos o 25% na forma centesimal, nós vamos ter 25 por 100. 25 por 100. Se eu quero calcular a raiz quadrada de 25 por 100, quanto é a raiz quadrada de 25? É 5. Afinal de contas, 5 ao quadrado é 25. E quanto é a raiz quadrada de 100? É 10. Porque 5 ao quadrado vai dar 10 ao quadrado, desculpa, vai dar 100. Então, a raiz quadrada de 25 por 100 é 5 por 10. Como 5 por 10 é meio, é a metade em termos percentuais é 50%. Então, a raiz quadrada de 25% é 50%. Não é verdade? Não posso dizer que é 5, porque eu não estou calculando apenas a raiz quadrada de 25. Eu estou calculando a raiz quadrada de 25 por 100. Eu tenho que calcular a raiz quadrada de 25, que é 5, e de 100, que é 10. 5 por 10 é o mesmo que 50 por 100. Ou seja, 50%. Da mesma forma, aqui, como é que nós vamos ter? 20 por 100. 20 por 100. 20 por 100 ao quadrado. Quero calcular isso. Mas, o que é que nós temos? Eu posso chegar aqui e dar uma simplificada, não é verdade? Simplifiquei. E vou fazer aqui, ó, 2 ao quadrado. Quanto é que dá 2 ao quadrado? 4. 2 ao quadrado, 4. E 10 ao quadrado dá 100, não é verdade? 10 ao quadrado dá 100. Então, 4 por 100. A raiz quadrada de 25%
é 50% e 20% ao quadrado vai dar 4%. Um fato importante que precisamos muito é calcular o percentual de um valor, ou até mesmo o percentual de um percentual. Por exemplo, quando queremos calcular 12,5% de 400, se liga que de em matemática está associado à operação de multiplicação, vamos dizer assim. É vezes, né? Quando você tem um de, aí você lê vezes. Por quê? Vê se não é. O dobro de 9, 2 vezes 9. O triplo de 7, 3 vezes 7. Metade de 4, meio vezes 4. Então, 12,5% de 400 é só multiplicar 400 por 12,5. Então, como é que nós vamos ficar? Nós vamos ficar com 12,5%, 12,5% de 400. Dá para simplificar, não é verdade? 400 por 100 dá 4. E 4 vezes 12,5 dá 50. Então, nós vamos ter o seguinte: 12,5% de 400, basta pegar 400 e multiplicar por 12,5%. Rui, isso vale também para porcentagem? Eu quero calcular 20% e 30%. Eu não entendo muito bem calcular o percentual de um percentual. Olha, vamos olhar para o cotidiano. Digamos que você é sócio de uma empresa e você tem lá na sua empresa 30% das ações. E você quer vender 20% das suas ações. Então você está querendo vender 20% de 30%. É uma aplicação ao cotidiano. Então, olha o que é que a gente vai ter. Eu vou calcular, vou usar a forma decimal nesses dois casos. Eu vou ter assim, ó, 0,20, que é 20%, de 30%. Nós vamos ter, ó, vai ser 20% de 30%. Como é que seria 20% de 30%? É só pegar 20% e multiplicar por 30%. Quando a gente multiplicar 2 por 3 dá 6. Mas você observa que nós temos duas casas após a vírgula aqui. Uma para esse primeiro fator e outra para o segundo. Então vamos ter duas casas após a vírgula. Então vai ser 0,06. Mas o que é 0,06? Nada mais é do que 6%. Então, quando calculamos 20% de 30%, dá 6%. Um fato importante é usar essa ideia de multiplicar por um determinado fator para aumentar ou diminuir percentualmente. E a gente vai provar isso aí. Digamos que eu tivesse um determinado valor, V, e eu quero aumentar esse valor em x%. Então, nós vamos ter V mais x%. Está correto isso? Não. Porque porcentagem sempre tem um valor de referência. Eu vou calcular um percentual de quê? Então, de, que é produto, de V. Eu vou calcular um percentual de V. Se nós pegarmos aquela expressão x mais x% de V e colocarmos o V em evidência, nós vamos ficar com 1 mais x%. Olha que resultado importante. Se nós queremos aumentar um valor de um determinado percentual, é só multiplicar por 1 mais o percentual. Como assim? Eu quero aumentar 10%. Eu multiplico por 1 mais 10%, que é 0,1, 0,10. Então vai ficar 1,10. Eu quero aumentar de 37%. Eu vou multiplicar por 1,37. Eu quero aumentar de 7%.
eu vou multiplicar por 1,07. E se eu quiser aumentar 100%, Rui? É multiplicar por 1 mais 100%, que é 1. 1 mais 1, 2. Então, aumentar 100% é multiplicar por 2. E se ao invés de aumentar, fosse diminuir? Nós iríamos trocar aqui, ao invés de mais, por menos. Entendi? Então, se eu quero diminuir 10%, eu vou multiplicar por 1 menos 10%. Eu vou multiplicar por 0,9. Eu quero diminuir 5%, eu vou multiplicar por 1 menos 5%, por 0,95. Então, observa que o valor final, o nosso valor final, ele aumentado ou diminuído de um determinado percentual, vai ser o seguinte: você vai pegar o valor inicial que você tinha e vai multiplicar por 1 mais ou menos aquele percentual. Vou dizer assim, por I%. Eu vou multiplicar por a taxa, né? Normalmente a gente chama nas operações de juros a taxa de I. Então, quero aumentar de um determinado valor percentual, eu multiplico por 1 mais o percentual. Eu quero diminuir, eu multiplico por 1 menos o percentual. É muito importante nas questões você ter essa ideia do fator. O que é o fator? É um termo multiplicativo. Sem aquela onda de estar fazendo as porcentagens, tudo por uma regrinha de 3. Você vai aprender essa ideia de multiplicar e às vezes dividir. Mas olha, se nós tivéssemos assim, eu quero calcular 25% de um valor. Basta pegar esse valor e multiplicar por 0,25. Eu estou calculando 25% de x. Eu estou multiplicando x por 25%. Agora, eu quero aumentar x em 25%. Quando eu aumento 25%, eu passo a ter 125%, porque é 1 mais 25%. Então, eu vou multiplicar por 1,25. E eu quero diminuir em 25% esse valor. Quando eu perco 25%, eu passo a ter 75%. Por quê? 100 menos 25 dá 75. Então, eu vou multiplicar por 0,75 o valor de x. Então, não esqueça, seja para calcular, ou para aumentar, ou para diminuir percentualmente, é multiplicar por um número. Então, eu quero calcular 10% de um valor, eu multiplico aquele valor por 0,10. Eu quero diminuir aquele valor em 10%, eu multiplico aquele valor por 0,9. E eu quero aumentar aquele valor em 10%, eu multiplico por 1,1.